Boa tarde, quarto ano. Estamos indo para a nossa segunda aula de hoje. Nós iremos fazer uma revisão de um texto chamado Divulgação Científica. Durante todo esse ano, nós aprendemos vários gêneros textuais. E nós vimos que cada gênero textual tem a sua característica. E nós vamos relembrar aí esse texto chamado, então, Divulgação Científica. E vamos, então, começar a ler, então, o que esse texto, vai trazer de interessante para a gente. Aí eu vou pedir a Ana Júlia Lopes para abrir o microfone dela e ler para a tia Alessandra o que está aparecendo aí ao lado desse número 12. O título e o que aparece embaixo. Pode ler, Ana Júlia, por favor. Ciência para todos. Você é curioso? Gosta de entender como e por que os fenômenos acontecem? Neste capítulo, você vai estudar um gênero textual que oferece respostas científicas e muitas perguntas. Valeu, Ana Júlia, muito obrigada. Então, ó, galera, reparem aí, ó, lembra quando nós estudamos esse texto que eu até falei da tia Gabi, lá no nosso laboratório de ciências, naquelas experiências bacanas que ela fazia com vocês em relação aos conteúdos de ciências? Então, é um texto chamado Divulgação Científica, porque ele vai nos trazer respostas, científicas a algumas perguntas que surgem. Lembrando que é um texto que qualquer um vai conseguir ler, porque se formos colocar aí termos bem específicos, só quem é da área que vai conseguir compreender. Então, vamos lá. Aí eu vou pedir a Bia, esse assunto é recente, hein? Falamos sobre ele há pouco tempo. Aí eu vou pedir a Beatriz para abrir o microfone dela. O texto é de divulgação científica, então é o tema da nossa aula. Aí a Bia vai abrir o microfone e vai ler para a tia o título e o primeiro parágrafo. Pode começar, Beatriz. Por ano cheio de energia. Você gosta de jogar videogame, navegar na internet ou tomar banho quente? Ou no inverno? Já reparou que a energia elétrica é um dos avanços científicos mais importantes para o ser humano? No Brasil, parte da eletricidade é produzida a partir da força de rios em movimentos. Mas existe uma tecnologia que vem crescendo cada vez mais, a energia nuclear. Ok, Beatriz, próximo, pode ler o segundo parágrafo. Pode abrir o microfone. Quem quer, gente? A próxima pessoa? Os nomes que a tia falou? Então vai, Estela, pode ler. Não era eu, Eloá? Não tem problema a ordem, não. Só tem que ser as pessoas que a tia falou. Daquelas 5 pessoas. Quem pode ler? Tia. Vai, Estela, lê, por favor, o segundo parágrafo. Para gerar eletricidade, a usina nuclear trabalha com um tipo especial de urânio, elemento químico que tem seu núcleo dividindo naturalmente em vários pedaços. A cada divisão ocorre liberação de energia em uma forma de calor e uma grande quantidade de água e aquecidade. Ao se transformar em vapor, a água gira uma turbulenta que alimenta um gerador de eletricidade. Ok. Vamos lá, Eloá. Cadê Eloá? Pode ler, Eloá, o próximo. Então, vamos lá. Deixa eu nuclear. Peraí. Pode ler, Eloá. Usina nuclear em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Foto uma pequena pastilha de urânio é capaz de gerar eletricidade suficiente para alimentar uma cidade inteira. E ao contrário de outros tipos de energia,
energia, o processo não libera gases causadores de efeito estufa. Apesar dessas vantagens, a energia nuclear deixa muita gente com medo, pois o uso inadequado dela pode emitir raios perigosos ao ambiente, gerando doenças graves e até morte das pessoas que estiverem por perto. Então, agora, valeu, Eloá, muito obrigada. Então, vem, ó, o próximo parágrafo aqui é a Alanis, depois o próximo é o João e depois a Lavínia. Vamos lá, pode começar. Geralmente, as usinas nucleares são construídas para que a radiação não escape dali, mantendo a população segura. As paredes, por exemplo, são muito grossas e de concreto. Porém, caso a proteção que envolve a usina falhe e acontece uma explosão, a radiação escapa para o ambiente ao seu redor. Muito obrigada, Alanis. Próximo. Acidentes assim já aconteceram, por exemplo, em Chernobyl, na Ucrânia, na década de 1980. A cidade ficou tristemente famosa depois da explosão de uma usina nuclear que espalhou radioativamente por vários países próximos. Obrigado, João. Lavínia. Cadê a Lavínia? Muitos cientistas, porém, procuram formas de evitar esses acidentes. Tá me ouvindo, professora? Estou ouvindo, pode continuar. Professora, tá me ouvindo? Sim, pode continuar, Lavínia. Muitos cientistas, porém, procuram formas de evitar esses acidentes. Segundo Ellen Crow, física da Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, é preciso conhecer bem a tecnologia para aproveitar seus benefícios. Toda atividade humana possui riscos e é preciso olhar as vantagens da energia nuclear sobre os outros tipos de energia, argumenta a pesquisadora. Ok, muito obrigada, Lavínia. Murilo, abra o seu microfone para ti. Vamos ler o último parágrafo? Deu Murilo? Deu Murilo? Acho que o Murilo não tá com problema no áudio. Vamos ver aqui. Ah, então tá bom. O Bernardo, do quarto C. Você pode abrir o microfone, Bernardo, e ler o último parágrafo para a tia? Tá, a tia esqueceu, Murilo, eu lembrei que já vi sua mensagem. Obrigada. Não? Então, vamos ver aqui. Acho que o Bernardo não quer. Beleza, então, a tia vai ler, então. Se você quer saber mais sobre energia nuclear e entender como o uso correto da radioatividade pode ajudar pacientes com câncer e até detectar fósseis, visite o Museu de Ciências Nucleares da UFPE. A visita é gratuita e as descobertas são incríveis. Então, pessoal, inclusive nós já vimos essa questão aí também da produção de energia no nosso país, né? A energia no nosso país, ela é produzida pelas usinas hidrelétricas, que é a maior parte da nossa energia, que é aquela produzida através da força da água. Inclusive, vocês já fizeram atividade aí perguntando, né? Qual o nome dado, então, ao local onde se produz energia, né? A partir da força da água em movimento. Então, são as usinas hidrelétricas. A usina nuclear também é uma outra situação em que nós podemos ter esse tipo de energia. Porém, como nós acabamos de ver no texto, é uma energia que certos riscos, algumas pessoas, né, têm medo. Já vimos aí, né, dentro do texto, uma situação gravíssima que aconteceu, que é uma das mais trágicas em relação à explosão nuclear, que é Chernobyl. Na época, eu até falei que quem tivesse curiosidade poderia até pesquisar na internet, né, sobre esse local, como ele é né, nos dias de hoje, como ficou a situação naquela época. Então, pessoal, nós vimos aí que também é uma forma de energia. Nós vimos que o texto
é do gênero chamado divulgação científica. Então, esse texto ele tem características, inclusive a Ana Júlia, quando começou a ler, né, ela leu aquele quadrinho falando sobre curiosidade, e lá no finalzinho, vocês viram lá, então, que são textos que vão responder perguntas científicas. E aí eu gostaria que as pessoas que estão ali conversando no chat estivessem prestando atenção na revisão, porque isso aí pode aparecer no exercício semana que vem, caso alguém necessite, aí vai ficar perdido sem saber responder, ok? Então, se o nosso texto faz parte de um gênero chamado divulgação científica, qual seria, então, o objetivo de um texto desse? Dar uma notícia, oferecer uma explicação científica ou contar uma história? Se nós já sabemos que o texto é do tipo divulgação científica, obviamente, ele vai trazer uma explicação científica para o quê? Responder, tirar dúvidas das pessoas que são curiosas, que querem aprender um pouco mais sobre aquele assunto. Então, esse gênero textual ajuda exatamente a esclarecer essas situações. Releia o texto e analise sua linguagem. O texto foi lido por vários alunos do 4º ano. Todos leram sem nenhuma dificuldade. E lá no início, nós vimos uma característica desse texto, que é exatamente responder, tirar as dúvidas, esclarecer e, principalmente, trazer de uma forma clara e objetiva aquele assunto. Por que isso? Como eu falei lá no início da aula, se fosse colocar palavras bem específicas, palavras técnicas ligadas aos assuntos científicos, como, por exemplo, o tema agora aqui que está sendo discutido é sobre usina nuclear. Se os temas fossem, né, muito específicos, as palavras muito técnicas, somente quem conseguiria compreender o texto são as pessoas da área, pessoas formadas em situações que elas conseguem, né, em áreas que elas conseguem compreender isso aí. E da forma como o texto foi colocado ali, lido por vocês, está numa apostila de 4º ano, isso já nos mostra que existe uma linguagem ali específica para que vocês pudessem ler. Senão esse texto não estaria na atividade, vocês não teriam como interpretá-lo. Então, assim, ó, quando pergunta público leitor, é exatamente para quem esse texto foi escrito. Todos os livros que vocês já leram, vocês tiveram acesso a essas leituras porque ele faz parte de um determinado público. Assim, quando nós vamos a uma livraria, ela é separada em seções. Essas seções são divididas por temas, que são os assuntos, o público-alvo. Isso tudo, por quê? Nem todos os livros, todos nós temos vontade de ler. Tem assuntos que nós gostamos mais, tem outros menos, e tem alguns que nós nem gostamos. Então, quando a leitura ela é uma leitura no sentido de ser algo divertido, algo que não é obrigatório, você vai procurar, então, livros, né, dentro da sua idade, com assuntos que você acha legal. Aí você vai procurar, então, um livro que atenda ao seu perfil, que é exatamente esse público que você encontra naquele momento. Então, olha só, qual é o público leitor desse texto que nós acabamos de ler e justifique sua resposta. Público leitor são todas as pessoas que têm curiosidade de saber, então, como que é esse processo, né, da energia nuclear. E quanto à linguagem, se ele está na apostila do 4º ano, vocês fizeram exercício sobre esse texto, todo mundo compreendeu o que estava escrito, é porque a linguagem dele é simples e clara. Porque se fosse algo complexo, não estaria no material de vocês não teriam condições de ler, compreender, ler até de repente vocês conseguiriam ler, mesmo que aparecessem algumas palavras bem técnicas, bem específicas do tema abordado, mas no final talvez você ia ler o texto inteiro
não ia entender e ainda poderiam gerar muitas dúvidas em relação àquilo que você leu. Porque tudo aquilo que nós lemos, nós temos que compreender, senão não tem sentido. Então, o público são todas as pessoas e a linguagem dele é uma linguagem simples e clara. No texto, há diferentes estratégias para facilitar a compreensão de fatos científicos pelo leitor. O que são estratégias? A forma como esse texto está sendo apresentado ao público, a essas pessoas que estão lendo, especificamente nós aqui, professores e alunos do 4º ano. Então, é um jeito que eu crio ali para que o meu leitor consiga compreender tudo o que está sendo trabalhado ali, principalmente que são textos que abordam situações científicas. Então, assinale as alternativas que indicam essas estratégias que foram colocadas aí dentro do nosso texto. Ele define termos técnicos ou científicos, ele conversa com o leitor, apresenta linguagem clara e acessível, apresenta dados estatísticos. Uma delas nós acabamos de responder na número 3. Então, vamos ver quais são ali. Define termos técnicos ou científicos para que o leitor consiga compreender bem o texto. Temos aqui também, conversa com o leitor, ou seja, ele está ali, trazendo para o leitor tudo que ele pode esclarecer ali em relação às dúvidas. Então, é como se ele estivesse conversando com quem está lendo. E nós colocamos aqui na letra A, linguagem simples e clara, claro que ele vai apresentar a linguagem clara e acessível. Algo que todo mundo consiga compreender. Por isso que o nosso público-alvo da letra A foram todas as pessoas. Então, dando continuidade, nós tínhamos lá uma caixinha de texto que vocês, inclusive nessa aula, né, quando estudamos esse conteúdo, vocês fizeram o destaque dessa caixinha de texto. Aí eu vou pedir a Sofia para abrir o microfone dela e fazer a gentileza de ler para mim o que está nessa caixinha de texto. Sofia, pode ler, por favor? Vamos lá? Cadê a Sofia? Ok, pessoal? Jonathan entrou? Jonathan, lê para ti, então, essa caixinha de texto sobre divulgação científica. Não tem ninguém, não? Meu Deus, cadê todo mundo, senhor? Vamos lá. Oi, tia. Ah, a Roberta apareceu? Então, vamos lá, Roberta. Lê para ti, que você não leu nada ainda hoje. Pode ler essa caixinha de texto, então, Roberta, por favor. O texto que você acabou de ler, de divulgação científica, sua principal característica é divulgar de maneira acessível o conhecimento científico, um público amplo e não especificado. Em geral, esse gênero textual apresenta conhecimento, processos e fenômenos. Ok, muito obrigada, Roberta. Então, vamos lá, pessoal. Já temos aí, então, a revisão do que é um texto de divulgação científica, né? Então, é um texto de linguagem simples, linguagem clara, acessível, trazendo, então, aí algumas coisas na área da ciência para que as pessoas, então, consigam compreender o assunto. Dentro do nosso texto, tinha a definição do que é urânio. E urânio lá dizia que era elemento químico que tem núcleo dividido naturalmente em vários pedaços. Então, tudo isso está lá no nosso texto. O que significa, então, a palavra urânio? Urânio é um termo que está ligado aí à ciência, então, principalmente a questão da energia nuclear. Então, o que aconteceu? O texto trouxe essa explicação para que o leitor pudesse saber, então, o que é urânio, que tipo de situação o urânio, né, pode trazer, como é o uso dele. E aí, observando a fotografia,
nós vimos lá, Eloá, inclusive, leu a legenda que estava embaixo da imagem, e eu já falei para vocês que imagens são linguagens não verbais e a parte escrita são as chamadas linguagem verbal. Então, a linguagem não verbal e a verbal, elas andam juntas. Por quê? Uma completa a outra. Então, eu não posso colocar uma imagem e escrever uma outra coisa que não tenha nada a ver com aquela imagem. Então, a legenda da imagem, o que ela trouxe de informação ali para a gente? Ela identifica o que está sendo mostrado, porque senão ninguém saberia ali o que era aquilo. Então, por isso que nós temos ali uma legenda exatamente explicando o que significa aquela imagem. Então, a imagem é uma linguagem não verbal e a legenda, que é a parte escrita, é a linguagem verbal. Sem a legenda, seria possível entender a fotografia? Não seria possível saber que é a usina nuclear de Angra dos Reis. Você poderia até imaginar que é uma usina nuclear, mas jamais que ela está no Brasil, que fica em Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro. Então, nós só sabemos disso porque lá na legenda nos mostrou onde fica essa usina nuclear. Por isso que é importante, né, nós termos aí, então, a legenda para deixar bem claro o que significa aquela imagem ali. Aí, lendo tudo isso, né, que nós já vimos aí, segundo o texto, como é produzida grande parte da eletricidade no Brasil. E antes de começarmos a fazer o exercício, a tia explicou de onde vem essa energia no Brasil. A grande parte dela é feita através de quê? Da força dos rios em movimento, que são as chamadas usinas hidrelétricas. Então, a maior parte da energia do nosso país, ela é produzida pela força dos rios, no caso da água, né? Em movimento, que são as usinas hidrelétricas. Inclusive, quem acompanha as notícias... Professora, Só um minutinho. Quem acompanha as notícias aí deve ter ouvido falar que a nossa conta de energia está mais cara esse mês, trabalhando, inclusive, na bandeira vermelha. O que significa isso, tia? É porque os rios estão com nível de água mais baixo. Aí, o que acontece? As usinas precisam usar mais força para gerar energia. E aí, com isso, o custo da energia, quando chega na nossa casa, ela se torna mais alta, ok? Então, vocês precisam ajudar em casa a economizar. Não pode deixar a luz acesa à toa, deixa a janela aberta para ficar mais fresco, puxa a cortina para ter mais claridade no ambiente. Então, tudo isso ajuda a economizar. Não precisa deixar o chuveiro no inverno, porque nós estamos num calor intenso, não precisa, ok? Lavínia, era você que queria fazer uma pergunta? professora, eu ia falar que o slide estava branco, mas já voltou para mim. Ah, tudo bem, então. Exercício número 7. De acordo com o texto, uma pequena quantidade de urânio é capaz de gerar eletricidade suficiente para alimentar uma cidade inteira. Por que, então, a energia nuclear provoca medo? Porque nós vimos lá no texto que se essa energia for usada de maneira errada, pode acontecer acidentes gravíssimos, como nós vimos lá em Chernobyl. E outra, nós podemos ter doenças gravíssimas, problemas no meio ambiente, morte de seres vivos. Então, é por isso que é uma energia que causa muito medo, porque se ela não for usada de maneira errada, isso pode trazer consequências catastróficas, ou seja, muita coisa ruim pode acontecer. Então, por isso que tem todo o cuidado para trabalhar nesse lugar, existe toda uma segurança, mas, às vezes, infelizmente, um acidente pode ocorrer. E quando isso, né, acontece, nós vimos lá, Chernobyl como ficou, né? Foi totalmente destruída por causa desse vazamento de energia nuclear. E eu falei para vocês, pessoal, que era revisão, por isso que não precisava preocupar com páginas, ok? E aí a fala de Ellen tem objetivos de quê? O que a Ellen fala lá no texto? Nós já aprendemos sobre isso, as falas podem vir de duas formas no texto, ou por meio dos travessões ou pelas aspas.
Então, a fala de Ellen, ela justifica o uso da energia nuclear, evidenciando suas vantagens em relação aos outros tipos de energia. Então, a fala dela tem esse objetivo, de justificar o uso da energia nuclear. Aconteceu em Chernobyl, na Ucrânia, na década de 1980. Nós vimos lá no texto que ocorreu uma explosão, né, da usina nuclear, de atividade por vários países próximos. Então, para vocês verem, não ficou só na Ucrânia, não. Além da Ucrânia, né, da cidade de Chernobyl, que fica na Ucrânia, que é um país, países próximos a eles ali também tiveram grandes problemas em relação a essa explosão da usina nuclear. João, você quer falar alguma coisa? Eu, tia. Quer falar alguma coisa ou tá tranquilo? É por causa que eu queria responder alguma pergunta. Ah, tá. Você quer responder então aqui, a número 10? Tia, Só um minutinho, Stella. Deixa eu só terminar a questão, por favor, tá? João, você vai querer responder? Então, pode ler então o exercício. Leia novamente o título do texto. Urânio cheio de energia. Pode. A palavra energia está sendo usada como duplo sentido. Que sentidos são esses? E aí? Sentido de força, vigor e de capacidade de gerar eletricidade. Isso aí, como nós vimos no dia que fizemos essa atividade. O que é duplo sentido? É um recurso de linguagem em que uma palavra ou expressão tem mais de uma interpretação. O que é mais de uma interpretação? Tem mais de um sentido. Então, duplo sentido é quando nós lemos algo que nos passa assim, mais de uma informação, mais de um entendimento. Então, é duplo sentido. O uso do duplo sentido nessa palavra teve um objetivo. Qual foi? Despertar o interesse pela leitura do texto. Chamar a atenção, então, desse leitor para que ele tivesse a curiosidade, então, de ler o texto todo. Ana Júlia Nascimento, pode ler o quadrinho de baixo. Pode abrir o microfone, Ana. Quando a organização, o artigo de divulgação científica não tem estrutura rígida, possui título relacionado ao assunto do texto e pode também conter subtítulos. Quando no título, como no subtítulo, é comum o emprego do vocábulos Isso. ou expressões de duplo sentido, com o intuito de despertar o interesse do leitor. Muitas vezes, já no título, o primeiro parágrafo, o texto lança perguntas ao leitor. Muito obrigada, Ana Júlia. Então, pessoal, nós vimos então aí todas as características, né, do nosso gênero textual chamado divulgação científica. Nós vimos que é um texto claro, de linguagem simples, acessível. Qualquer pessoa pode ler, que ela vai conseguir compreender, então, tudo aquilo que está sendo trabalhado nesse gênero textual chamado, então, de divulgação científica. Ok? E assim nós finalizamos a nossa segunda aula de hoje.